Fala galera, Capitão Fernando aqui para mais um Plantão Retro Star Trek Nova News. Turma, hoje, dia 9 de junho de 2025, é o aniversário de 36 anos do quinto filme de Jornada das Estrelas para o cinema, Star Trek V, A Fronteira Final, The Final Frontier. Então, já vai deixando o like aí, vai comentando, vai compartilhando, tem a função de hype, hein, gente? Dá o hype aqui, ajuda a gente a crescer e se der, se puder, se comportar no seu bolso, seja sócio da Nova Frota, novafrotabr.com. Muito bem, gente, então como sempre vou falar aqui a ficha, certo, do filme, curiosidades e um pouquinho do plot. Lembrando, gente, 36 anos, não vai ficar bravo com spoiler, hein? É melhor você ir assistir o filme antes de assistir qualquer vídeo que fale de coisas que tem mais de 30 anos, né, turma? Muito bem! Gente, o filme, como eu falei, é de 1989, lançado 10 anos depois do primeiro filme de Jornada das Estrelas para o cinema. Então aí já estamos há 10 anos com a série original de Jornada das Estrelas no cinema. Mas nessa época já estávamos aí durante a segunda temporada. O filme foi gravado durante a segunda temporada da nova geração. Então Star Trek já tinha voltado para a televisão, para a televisão. Então vamos lá. Gente, o produtor nessa época é o Harvey Bennett, que era quem produzia os filmes de Jornada das Estrelas, e quem dirigiu esse filme foi o William Shatner. O Bennett e o Shatner juntos têm aí créditos como escritores. Aliás, toda a ideia do plot do filme, que é buscar Deus, religião e pessoas que se aproveitam dos outros pela religião, certo? Foi a ideia do Shatner, que tinha visto um documentário sobre exatamente isso, a exploração de certas pessoas que querem ficar ricos em cima da fé dos outros, e essa era a mensagem do filme, que eu não sei se ficou claro para muitos, mas para mim essa mensagem sempre foi muito clara, e vou deixar claro, eu gosto do filme. Sim, eu gosto. Ai, Fernando, o filme é uma merda. Eu não falei que o filme é bom. O filme tem sérios problemas, principalmente de execução. Mas eu gosto do filme. Desculpa, gente. A Enterprise A, certo, o modelo refit é a minha nave favorita de Jornada das Estrelas. E a minha tripulação favorita é a tripulação original. Ver os 7 juntos na Enterprise A, numa aventura, pra mim não tem como ser ruim. Entenda, eu sei que a história não é muito boa e eu amo este filme, ok? Então, como eu tava falando, gente, o roteiro é do Shatner, do Bennett, né, do Harvey Bennett e do David Laundrie, né, que tava aí com eles, né, escrevendo, tudo bem? Aliás, eu descobri que tinha esse escritor no filme, quando eu fui gravar isso, eu nunca soube que tinha um terceiro escritor, tá? E a produção é do Harvey Bennett, lembrando que nessa época o Gene Roddenberry era produtor, consultor, tudo bem? Mas ele tinha mais poder do que ele tinha lá atrás nos outros filmes, porque agora, como ele estava encarregado na nova geração, o contrato que ele fez com a Paramount deu a ele direito em muita coisa Star Trek. Então, o poder do Shatner aqui o poder do Roddenberry aqui era maior do que nos outros filmes. Aliás, de acordo com o que a gente sabe, o Gene foi completamente contra a história que foi delineada pelo Shatner, querendo processar para esse filme não acontecer. Pelo que o Richard conta, Richard Arnold, tudo bem, que era assistente do Gene Roddenberry nessa época e consultor da nova geração. De acordo com o Richard, o que realmente incomodava o Gene era que o roteiro era muito parecido com o roteiro do In Your Image, que era um roteiro que ele fez para ser o primeiro episódio da Star Trek Phase 2, que seria a segunda série live action das estrelas, que se transformou no filme 1. Então, o problema maior dele é que ele se sentia aproveitado as ideias dele, tudo bem, tá? E nem tanto assim com a história, mas não, ele não achava uma boa história, ele chamou de apócrifo essa história aqui de Star Trek, só pra vocês saberem, tá? Muito bem, gente, continuando. Gente, a direção de arte é do Michael Okuda, que tinha vindo aqui, ele já tinha vindo trabalhar lá no filme anterior, aí ele estava trabalhando com a nova geração nessa época, e não é o único, o Herman Zimmerman também estava trabalhando com a nova geração e tinha impressionado o pessoal com
os designs que ele tinha feito lá para Enterprise D. Então ele foi chamado para fazer os designs aqui nesse filme. Então você pode ver que a partir daqui, 4, 5, as equipes nova geração e série clássica filmes começam a estar mais em comum, tudo bem? A gente também vai ter, os efeitos não foram feitos pela Industrial Light and Magic, foram feitos por uma empresa chamada Associates and Ferrin, tá? E por quê? Pelo que a gente sabe, a ILM, certo, que era a indústria do George Lucas, estava ocupado com outros filmes nessa época. Inclusive, esse foi um verão complicadíssimo para filmes, tá? Mas ela estava ocupada trabalhando em outros filmes na época, então ela não deu o famoso primeiro escalão, os melhores. Então eles teriam que trabalhar com a equipe 2 da ILM, e o Shatner achou um absurdo não trabalhar com a equipe 2, botarem a equipe 2 para trabalhar com eles. Então ele foi atrás dessa outra firma, e essa outra empresa de efeitos especiais aí teria impressionado o Shatner com alguns efeitos práticos que fizeram ali na entrevista, e ele contratou eles, o que foi um erro, gente. Foi um erro grande do Shatner, porque essa empresa não sabia o que estava fazendo. Diga-se de passagem, eles pegaram aquele modelo lindo da Enterprise, porque apesar de ser Enterprise A e não Enterprise original, é o mesmo modelo, né? E pintaram, aí quando o pessoal no filme 6 da ILM foi pegar o modelo, eles tiveram que repintar, foi todo um problema ali. Os efeitos especiais do filme não estão muito bons de verdade, tá? Devia ter aceitado, é melhor o grupo 2 da empresa 1 do que o grupo 1 da empresa bosta. Desculpa, gente, essa empresa era uma bosta, tá? Se tiver alguém da empresa, desculpa, não me processa, mas gente, olha o trabalho de vocês, né? A música do filme ficou por conta do Jerry Goldsmith, que voltou pra fazer aí a trilha sonora desse filme. Aliás, a trilha sonora do filme é fantástica. Presta atenção na trilha sonora, não tô falando do Row, Row, Row Your Boat, né? Mesmo porque tem algumas cenas ali de cantoria que são difíceis. Eu gosto, mas são difíceis, certo? Mas a trilha sonora do filme é muito boa, tá fantástica a trilha sonora, tudo bem? Gente, o filme tá com uma nota 5.5 no MDB no momento dessa gravação, e as notas Rotten Tomatoes são ainda piores. A gente tem aí 23% da crítica especializada e 25% do público, o que coloca em notas péssimas. Eu acho que só o filme da Sessão 31, que saiu esse ano, conseguiu notas piores do que o Star Trek 5. Mas também aquilo ali é complicado. Esse filme tem 1 hora e 46 minutos, um pouquinho menor do que o filme anterior, e ele teve um budget de 30 milhões, o que na verdade estourou bem o orçamento, não era para ter ido tanto assim, e diga-se de passagem, teve diversas cenas que não puderam ser gravadas porque simplesmente acabou o dinheiro. E muitos colocam isso pela inexperiência do Shatner como diretor, certo? Pelo que falam, o Shatner, depois de ter tido um almoço, né, uma refeição com o Nimoy teria falado pra ele: olha, por que você não dirige o próximo filme lá, na época do filme 4? Pô, você deveria dirigir o próximo filme. E também falam que tinha um contrato deles, lá da época da série clássica, que colocava que tudo que um recebesse, o outro tinha que receber, que eles fizeram em conjunto. Então, pelo Nimoy ter dirigido 2 filmes anteriores, então o Shatner deveria ter que dirigir, o que fez um braço de ferro com a Paramount, que teve que aceitar a direção do Shatner, tudo bem? Então o Shatner era um diretor inexperiente, a gente tem aí o que fez com que o orçamento estourasse. A história não era tão boa quanto dos filmes anteriores, apesar que eu não acho a história tão ruim assim, tá? E a empresa de efeitos especiais era mais fraca, então as coisas estavam se acumulando. E não vamos esquecer que na época da gravação tivemos uma greve de roteiristas, o que também atrapalhou toda a produção, fez com que tudo ficasse mais caro, e ainda rolou um certo boicote aí da indústria por causa da greve dos roteiristas. E o filme ainda concorreu aí com Máquina Mortífera 2, Caças Fantasmas 2, Indiana Jones 2, então tudo isso aí acabou atrapalhando, feito um verão cheio de produções, apesar que a gente sabe que nem todos esses filmes foram mega sucessos, mas mesmo assim foi muito competitivo. E também muita gente, como o próprio Harvey Bennett, fala que a nova geração acabou com a sede por Star Trek, o que fez também com que diminuísse aí o resultado do filme, que acabou fazendo apenas 70 milhões mundialmente, um resultado bem abaixo do filme anterior, que tinha feito na casa dos 130, o que foi colocado então como um fracasso. Apesar que, se a gente pegar na regra da época, 30 milhões, o dobro é 60. Então, na época,
o dobrar o orçamento se pagava. E a gente sabe que os futuros lançamentos de DVD, Blu-ray e afins faziam com que o filme ganhasse muito dinheiro. Então, o colecionismo dos fãs fez com que esse filme fosse lançado em diversas coleções de VHS, DVD e Blu-ray, fazendo com que o filme deu lucro para Paramount, sim. Foi o mesmo lucro de produções anteriores? Não, mas deu, porque se o filme tivesse sido a bomba que todo mundo fala que foi, jamais teria tido um filme 6. E teve, né? Muito bem, gente, no elenco nós temos o William Shatner, né, retornando como agora capitão James Kirk. Temos aí o Capitão Spock, interpretado por Leonard Nimoy, DeForest Kelley como Dr. McCoy, James Doohan como o Capitão Montgomery Scott, Walter Koenig como o Pavel Androvich Chekhov, George Takei como o Comandante Icaro Sulu e Nichelle Nichols como a Comandante Uhura, fechando aí o elenco principal do filme. Agora a gente também vai ter, certo, o David Warner como o embaixador da Terra, Sir John Talbot, certo? Do primeiro papel que ele faria em Star Trek, ele vai fazer, ó, esse cara, David Warner, vai fazer papéis fantásticos em Star Trek, afinal eu vejo apenas 5 luzes, não é verdade? Tá? A gente também teve o Lawrence Luckbill como o irmão de Spock, Cyborg, a gente teve George Murdoch como Deus, não temos o nome do personagem. É interessante que George Murdoch voltaria para a franquia depois para interpretar o almirante P.J. Hanson lá, que liderou a Frota Estelar na Batalha de Wolf 359. Também tivemos Harvey Bennett, isso mesmo, o produtor, fez o almirante chefe de staff da Frota Estelar no comecinho do filme. Uma das filhas do Shatner fazendo a ordenança dele, né, o nome dela era Melina Shatner, fazendo a ordenança, que fica procurando onde colocar a jaqueta dele pela ponte que não tem um cabide. E para fechar o elenco principal a gente teve o Charles Cooper como o General Cord. O interessante disso é que o Charles Cooper viria a interpretar o chanceler Ken Peck posteriormente na nova geração, e também um Klingon, o que a gente coloca e fala, pô, mas será que eles são parentes? Será que a ideia era ser parente? E às vezes até era, porque apesar deles não terem falado isso, o mesmo relógio visto na mão do Cord é visto na mão do Ken Peck. Então será que era uma herança familiar? Será que tinha alguma coisa a ver? Porque como o Cord já era um Klingon muito velho, é difícil acreditar que ele é o Ken Peck dali a 100 anos, mas pode ser o pai, né? Algumas curiosidades pra vocês. Gente, diferentemente dos outros filmes que foram recheados de Saturn Awards e Hugos, esse filme foi recheado de framboesas de ouro. Entre os prêmios aí, ele ganhou, certo, o pior filme, pior ator e pior diretor pro Shatner. E também foi indicado como o pior filme da década, pior roteiro e pior ator coadjuvante pro The Forest, o que eu não concordo pro The Forest, tá? Desculpa, não concordo mesmo. E também não concordo que é o pior da década, que os anos 80 teve tanta merda. Gente, algumas outras curiosidades. Vocês sabem que o personagem do Cyborg foi escrito com a idealização de ir para o Sean Connery interpretar, o que acabou não dando certo. Inclusive Shaka Ray, né, que era o planeta, né, o lugar onde vinha o Deus, né, que ele estava procurando, na verdade era uma brincadeira com o nome do Sean Connery, Shaka Ray, que eles estavam atrás do Connery e não conseguiram. Gente, no começo do filme a gente vê o Capitão Kirk escalando uma montanha chamada El Capitan, que é uma montanha real. Inclusive, se eu não me engano, na época o filme tinha ganhado alguns prêmios aí, por causa que o dublê, né, o dublê alpinista do Shatner teria feito um salto ali que teria sido um recorde da época, que se eu não me engano já foi batido, tudo bem? Outra coisa que eu tenho que colocar pra vocês é que as cenas cortadas do filme, gente, tem tanta cena cortada extremamente interessante desse filme. Por exemplo, a gente sabe que uma cena que não foi gravada, que deveria ter, era o Cyborg ensinando o Sulu e o Chekhov a modular a frequência dos escudos da Enterprise para eles conseguirem passar da barreira do centro da galáxia, explicando por que eles conseguiram passar tão facilmente, porque supostamente o Deus que estava em contato com ele teria dado como fazer isso, tudo bem? Outra coisa é que a gente ainda tinha cena cortada, uma cena cortada muito interessante naquela hora que eles estão
estão, que o Cyborg está dentro da mente deles, lá dentro da Enterprise, a gente veria uma cena ali interpretada pelo próprio Luke Bill e pelo próprio Nimoy, da infância deles, de vendo o Spock criancinha sendo abandonada ali, sendo interpretado, reencenado ali por eles, só na voz, na escuridão, logo depois que o Spock viria o nascimento dele ali com o jovem Sarek. Então tem essa cena que foi cortada. A gente também tem uma cena que foi cortada que mostrava o Sulu e o Chekhov se perdendo, que eles estariam perto do Monte Rushmore, e até o Monte Rushmore teria um rosto a mais, né, de uma mulher, inclusive ali no Monte Rushmore. E também a gente tem todo o final do filme. Como assim todo o final do filme, Fernando? Gente, no final do filme, a cena foi cortada porque acabou o dinheiro. Porque a ideia era entender que eles foram procurar Deus, mas encontraram algo parecido como um demônio. Ou talvez até o demônio. Mas de qualquer maneira, aquele planeta que eles foram se transformaria numa cena do inferno de Dante. Com rios de lavas e tudo isso. E homens de pedra que tomariam vida e atacariam o McCoy, o Spock e o Kirk. E o Kirk, inclusive, armado com phaser, daria tiro e destruiria. Era para eles terem construído 12 homens de pedra, acabou sendo só um. O Shatner tentou filmar, mas acabou ficando pobre. E aí no final um globo tentaria destruir eles. E para remendar o final, eles colocaram a cara do Deus no globo atirando neles. O final foi totalmente destruído. Era para ter sido uma grande cena de ação aquele final, viu, gente? É a vida. Né? É a vida, fazer o quê? Acabou o dinheiro, de novo, sim, é culpa do Shatner, meu herói, culpa do Shatner. Tudo bem? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que a gente tem alguns erros de continuidade interessantes dentro da Enterprise. Por quê? Porque eles mostram, certo, na cena que eles estão no fosso do turbo elevador que está desativado, 78 decks na Enterprise. Gente, isso é insanidade. A Enterprise não tinha mais de... A Enterprise D tem 30 e poucos decks, 33, 34 decks. Gente, essa nave não tem 78 decks. O Okuda e o Zimmerman erraram feio ali. Por quê? Porque eles acham que se mostrassem eles subindo ali coisa de 20 decks, ia ter ficado feio. Gente, tenta numa escada subir 10 andares pra você ver a loucura que é, tá? Eu acho que exageraram ali, erraram a mão. Aliás, algumas coisas interessantes. Esse é um dos primeiros filmes de Star Trek, se eu não me engano, o primeiro a ter product placement, que é quando você coloca produtos para as pessoas comprarem. Porque o Kirk e o McCoy estavam usando jeans da Levi's e ganharam dinheiro da Levi's para fazer essa propaganda. E não só, como a gente teve, por exemplo, lembra aquela negócio de marshmallow do Spock? Aquilo ali, certo, que se chamava Jet Puffet. Realmente foi vendido e existiu. E outra coisa é que era para ter, a Nintendo ia lançar um game, né, um videogame, um jogo para esse filme, mas o resultado do filme fez com que eles encerrassem e não lançassem, mas foi feita a história para um jogo que era para ser, mas o baixo resultado do filme, a falha do filme, o fracasso do filme, fez com que esse não acontecesse. Basicamente, é isso. Na história, gente, nós estamos em 2287, então estamos meses depois, apesar que parece ser logo depois. O Kirk explica ali, quando tá falando com o Scott, que ele tinha falado que arrumaria em 3 semanas, e ele já tinha passado muito mais de 3 semanas consertando a nave. Porque como eles falam, eles ganharam a Enterprise A no final do filme passado, o filme passado se passava ali mais ou menos na metade de 2286, tudo bem? Eles testaram a nave, tem bons motores, mas a nave não estava em condição, ela foi feita às pressas. Então o Scott estava comandando ali a reforma da nave e ele não terminava nunca aquela reforma, tá? Aliás, curiosidade que eu esqueci de falar para vocês, hein? A ponte, os cenários ali todos foram feitos, né, para o filme original. Só que os cenários estavam sendo usados pela nova geração, porque os mesmos cenários da Enterprise dos filmes é os cenários da nova geração, que mais tarde se tornariam os cenários da Voyager e assim por diante, tudo bem? Então, como os cenários estavam sendo usados pela nova geração, eles tiveram que trazer as coisas que foram guardadas quando eles começaram a filmar a nova geração de volta. Então, as placas, cor das paredes e outras coisas tiveram que ser recolocadas ali para parecer a Enterprise A. E a ponte da Enterprise A estava encaixotada
encaixotada. A ponte da Enterprise dos filmes estava encaixotada. Quando eles foram desencaixotar para montar a Enterprise A, eles descobriram que alguém tinha guardado errado e tinha ficado úmido, o que fez com que estourasse um monte de coisa. Então quando eles começaram a filmar, a ponte ainda não estava pronta. Por isso que se você vê os painéis estão abertos, dando a entender que o Scott ainda estava consertando, mas eles tiveram que começar a filmar para não perder o tempo antes de terminar de reconstruir a ponte, que foi mais dinheiro aí, certo? Então olha quanta coisa errada que acabou dando nesse filme. Mas então, meses depois, agora no começo do ano de 2287, certo? A tripulação da Enterprise está de folga, enquanto o Scott e a Uhura estão supervisionando os reparos da Enterprise A. Porém, o irmão mais velho do Spock sequestra embaixadores, o embaixador da Terra, do Império Romulano e do Império Klingon, que estavam no planeta da Paz, Nimbus, certo? Para conseguir atrair uma nave estelar de um dos 3 governos. O planeta da Paz era um planeta feito para a amizade dos 3 planetas, mas na verdade nenhum governo fazia nada e acabava sendo um pedaço inútil de deserto. Então o Sybok sequestra eles, querendo que uma das 3 superpotências mandasse uma nave. É quando o almirante-chefe da Frota Estelar pede que o Kirk e a sua tripulação saiam das suas férias para responder àquele chamado, já que nenhum capitão da época teria a experiência que o Kirk teria para poder lidar com essa situação. Chegando lá, eles descobrem que o plot do Sybok, que toma a nave, e descobrem que o Sybok é o irmão do Spock. Agora, sem a sua tripulação completa e com diversos mercenários tomando conta da nave, Kirk sozinho com Spock e McCoy vai ter que retomar a nave antes que o louco leve eles para o que ele acredita ser Deus. Basicamente é isso, gente, tá? De novo, gosto do filme, gosto muito do filme, mas sei que o filme tá longe de ser o melhor. E você? O que você acha desse filme de Jornada nas Estrelas, tá? Você acha que o tom de comédia, que diga-se passagem, foi empurrado para onde queria que o filme fosse mais divertido, por causa do filme 4 ter sido bem divertido, tá? Atrapalhou? O que atrapalhou? Inexperiência? Eu não sei. Curte, comenta, compartilha aí. Falou, galera!